Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer imenso tê-los conosco. Sejam bem-vindos à 9ª edição do Fórum de Liderança B+, cujo tema é Empreendedorismo em Saúde. Os Fóruns de Liderança B+, são uma iniciativa da editora Sopa de Letras, com realização da RSF Soluções Empresariais e do ETO Eventos. Eu sou Maiara Liberato e, em nome dos meus sócios, eu saúdo a todos. Eu peço a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso, mas antes também peço que avisem aos amigos, aos colegas, via mensagem, que este evento está sendo transmitido ao vivo via o Facebook da revista, no endereço Revista B+, e no Twitter, Revista_B+. Eu agradeço ao nosso palestrante, o Dr. José Henrique German Ferreira, por ter aceitado o nosso convite e por partilhar conosco do seu conhecimento, experiência e visão acerca do tema. A Revista B+, que tem como propósito fortalecer o mercado produtivo baiano por meio do incentivo à inovação e ao empreendedorismo, criou os Fóruns de Liderança B+, que tem como proposta ser um espaço para discutir e gerar negócios, bem como trazer soluções para as empresas e colaborar com o desenvolvimento e a economia do nosso Estado. Gostaríamos de agradecer a todas as organizações que nos ajudaram a realizar este evento. O Fórum de Liderança B+, tem o patrocínio prêmio do consórcio Fundação José Silveira e Hospital Espanhol e Grupo Promédica. Temos o patrocínio Master da Desembahia e do Sebrae. Contamos com o apoio da Central Baldó e da Uranus 2 Comunicação. Temos como mídia partner a Band News FM e como apoiadores institucionais a DSS Presença Digital, o Hotel Matiz, a Tespici Assessoria de Comunicação e a Vida ao Hobby. Ao prospectar os nossos parceiros e patrocinadores, procuramos empresas que tenham aderência com o nosso projeto, ou seja, um fórum voltado para executivos, gestão, empreendedorismo, desenvolvimento e economia do Estado. Por isso, estamos aqui com o Grupo Promédica, que foi fundado pelo professor Jorge Valente Filho, é uma empresa de medicina de grupo que atua há 44 anos na Bahia e é presidida por Tereza Valente, possuindo mais de 400 leitos em hospitais próprios. A Desembahia, que é a agência de fomento do Estado, está conosco há várias edições do Fórum de Liderança B+. Ele dá crédito para o seu negócio. A Desembahia dá crédito para a saúde. Caso desejem saber mais e desejarem falar com alguém da instituição, nós podemos ajudá-los, pois eles trouxeram uma equipe aqui para atendê-los. Temos também aqui conosco o Sebrae, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, já que a gente tem várias entidades aqui que são clínicas, clínicas além de hospitais, em que ele tem uma gama variada de soluções para o micro e pequeno empresário, que vai desde prestar informações gerais sobre o seu negócio, como oferece cursos, presta consultoria e promove eventos. Temos alguns donos de clínica aqui hoje, caso desejem saber mais, também temos uma equipe do Sebrae que se encontra aqui. É importante que vocês possam movimentar o pessoal de comunicação de cada uma das empresas, que escrevam para a gente no redação@revistabemais.com e tragam notícias, né, suas assessorias. A gente quer mostrar tudo que está acontecendo realmente de bom, trazer os cases, as boas experiências. E é isso. A revista B+, ela está saindo com mais uma edição, que já está no tablet e no site, e vai estar fisicamente também amanhã. Aqueles que queiram receber, ou melhor, todos vocês receberão, porque automaticamente deixaram os contatos de vocês. E quem quiser continuar recebendo, como já falei, ou é baixar o site gratuitamente no tablet ou fazer uma assinatura. Mas o mais importante de tudo, gente, é esse envolvimento que a gente quer trazer ao mercado. Aqui está presente não só pessoas do segmento de saúde, mas também outros, né? Afinal de contas, o tema que o Dr. German vai aqui nos brindar sem dúvida, um tema do empreendedorismo, né? Nós estamos agora vivendo um momento muito forte sobre empreendedorismo, com a feira do Sebrae, que de uma certa forma traz vitrine, traz, né, foco a esse tema, e é o tema que nós temos característica nata, né? É através do empreendedorismo, da inovação, da criatividade, né, do poder da gestão qualificada, que nós vamos realmente alcançar o que nós queremos. Então, era só isso. Agradecer mais uma vez a todos. Teremos fóruns e eventos como esse durante todo o ano de 2014 e sintam todos convidados e um bom evento para todos.
Bem, além de transmitir o evento pelo Facebook ao vivo, no Revista B+, e no Twitter Revista _ B+, nós vamos disponibilizar até a próxima terça-feira a filmagem dessa palestra na íntegra no site da revista, que é o www.revistab+.com, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui ou para aqueles que queiram rever ou de repente multiplicar com suas equipes. Bem, o nosso palestrante, José Henrique German Ferreira, é diretor superintendente do Instituto Israelita de Consultoria e Gestão Albert Einstein. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estar aqui sempre, para mim, é uma grande satisfação. Eu gosto muito da Maria, eu tenho uma netinha que é Maria, e venho por aqui há muito tempo. Não vou falar quanto, por motivos óbvios, mas estou sempre por aqui. E tenho muitos amigos, inclusive nessa sala, que me dão a grata satisfação de estar aqui junto comigo. Agradeço também o fato da organização ter feito esta iniciativa, vamos dizer assim, da questão de empreendedorismo em saúde, que no nosso entendimento, eu não vou dizer que talvez seja assim chamada bola da vez, mas eu acho que nós temos uma oportunidade a crescer, uma oportunidade a chamar para as nossas instituições aquilo que a gente entende como pode ser a questão do empreendedorismo. E é isso que eu vou tentar fazer aqui agora. É trazer um raciocínio para vocês, no sentido de, será que nós estamos num setor que possa ser empreendedor? Será que as nossas instituições podem empreender nesse setor? Nós vamos ter sucesso com isso? Acho que esse é o ponto, e a incerteza sempre existe, o risco sempre existe, mas em função disso nós precisamos ter algum posicionamento. E eu vou procurar trazer para vocês uma mensagem até de otimismo, onde o empreendedorismo que nós podemos exatamente colocar para a população, para o grupo que nós atendemos, para a comunidade que a gente atende, que nós podemos... Eu estou causando um pouco de confusão aqui por causa disso, mas eu não gosto de ficar parado, eu prefiro ficar mais perto de vocês, para a gente criar aí um clima de uma camaradagem, vamos dizer assim, e um entendimento entre nós. Esse é o meu objetivo aqui. Então, por isso que eu não fico aqui para ficar, eu não sou para isso. Eu gosto de fazer esse contato mais perto. Bom, então o que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Eu vou, como eu disse, criar um raciocínio. Alguém vê a pontinha aqui? Criar um raciocínio a respeito do empreendedorismo na área da saúde. E dar como exemplo o próprio hospital. Eu acho que hoje nós temos condição de fazer com que ele próprio seja um exemplo de empreendedorismo na área. E explicar por quê. Primeiro, eu vou colocar onde nós moramos, onde nós vivemos, qual o universo do nosso trabalho. E dentro da questão saúde no Brasil, nós estamos colocados dentro do que é assim chamado saúde suplementar. Quem nós? Nós, os hospitais privados, que eu acho que é a maioria aqui, e os planos de saúde. Nós estamos situados dentro de um segmento que é assim chamado segmento suplementar da saúde. Em 2011, esse setor representou mais ou menos 10% do PIB brasileiro. E isso significa aproximadamente 360 bilhões de reais, não em dólares, em reais. Isso se divide num financiamento público-privado mais ou menos parecido um com o outro, mais ou menos meio a meio que se divide esse dinheiro. Porém, o dinheiro, a metade desse dinheiro tem que atender, vamos dizer assim, 75% da população, que é aquela dependente do Sistema Único de Saúde, que é o sistema que nós temos, onde de fato nós estamos inseridos. E os outros 50% para atender a 25% da população. Nós temos tido, nos últimos anos, uma certa migração daquilo que está colocado dentro dos 75% da população para os 25%. E isso em decorrência de algumas questões que eu vou colocar aqui para frente. Os contratantes desse sistema todo é o próprio sistema SUS, né, o próprio sistema do governo, vamos dizer dessa maneira,
as autogestões, as seguradoras, as cooperativas médicas, que têm crescido substancialmente, a medicina de grupo e os pacientes particulares. E os provedores de serviços são os médicos, laboratórios, hospitais, empresas de serviços de saúde, de um modo geral. Então, dentro da saúde suplementar, que é aqui que nós estamos colocados, como eu disse, estão, de um lado, o Sistema Único de Saúde, e do outro, podemos colocar a saúde suplementar. E dentro do Sistema Único, tem o Ministério da Saúde como órgão máximo dessa situação e as secretarias estaduais e municipais de saúde dentro das prefeituras e governos. E os prestadores, que são os hospitais públicos contratados, os hospitais contratados, pós-saúde, enfim, toda a rede pública de saúde que está aqui. Por outro lado, na área privada, nós temos as operadoras e os empregadores, que são aqueles que contratam as operadoras, e os prestadores de serviço, tanto os usuários quanto os médicos, clínicas, laboratórios, que de certa forma prestam serviço para o usuário final, atendendo também a questão do empregador deste usuário. Aqui também nós podemos considerar, dentro desse sistema como um todo, agindo tanto no sistema suplementar quanto no sistema único ou público, os fornecedores, os distribuidores, drogarias, enfim, toda a indústria que permeia essas duas situações, tanto do saúde suplementar quanto do sistema único de saúde. Os meios de pagamento que estão atrelados a esta situação que nós temos aqui os contratantes, que são as empresas, e os usuários, né, seja individual por adesão ou por compra de planos individuais, que desapareceram hoje em dia do mercado, e planos coletivos, empresariais, corporativos. Eles compram esses serviços das fontes das pagadoras, que são o próprio SUS, que é um sistema de saúde, é um plano de saúde, vamos dizer assim, porque ele também compra serviços, tanto das instituições públicas, privadas, filantrópicas ou lucrativas. E assim, esse é o mecanismo que o dinheiro sai desta origem para esses empreendimentos. Então, o empreendedorismo deste setor está envolvido na distribuição, no fluxo desses investimentos, desses dinheiros dentro do sistema como um todo. O nosso mercado brasileiro está inserido no sistema internacional, vamos dizer assim, como um sistema bastante pujante. Ele tem um gasto público versus o gasto privado mais ou menos parecido com alguns países bastante desenvolvidos. O sistema europeu, ele puxa mais, vamos dizer assim, ele está mais voltado para o sistema público. Os investimentos são maiores nos serviços públicos de saúde, enquanto que o sistema americano e outros mais dos emergentes estão voltados mais para os sistemas privados de saúde, tal qual o nosso sistema suplementar de saúde, onde nós estamos aqui inseridos. Né? Porém, então, essa distribuição é mais... O Brasil tem aqui um ranking, vamos dizer assim, relativamente bom. Porém, na hora que nós formos ver o gasto anual per capita da população, nós somos, dentre desses aqui, nós somos o segundo por último, né? Penúltimo lugar, e com aproximadamente $700 ano de investimento, enquanto que outros países como Inglaterra, Alemanha e Canadá estão nesta faixa de gasto em saúde para a sua população. A mesma coisa acontece com a educação, a mesma coisa acontece com outros segmentos da sociedade. E hoje nós estamos enfrentando esse que se chama, assim chamado, por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque faz parte do raciocínio a respeito do empreendedorismo, o que nós estamos chamando de desafio da produtividade. O consumo brasileiro, especialmente em saúde, ele está sendo devido principalmente pelo aumento do emprego. Aquela flechinha de migração que eu falei com vocês, do sistema público, ou daqueles que dependem do sistema público, do sistema privado, é aquele que criou, conseguiu galgar o seu emprego, tem a sua carteira assinada, e hoje em dia, cada vez mais, a saúde é um benefício dentro das empresas. E pelo fato de ela ser um benefício, ele passa, então, a ter direito a um plano privado. E isso é devido, principalmente, aqui para nós,
faço um pouco, confusão aqui, vale mais em função do emprego do que do aumento da produtividade. Vocês veem, por exemplo, que a China, a Índia, a Coreia do Sul são países onde o aumento da produtividade predomina sobre a questão do aumento do emprego. Ou seja, a infraestrutura, as condições de saúde, as condições de investimento e trabalho em todos os setores fazem com que a produtividade seja mais importante do que o aumento do emprego na geração de recursos para ele. E aqui nós temos o contrário. Chile e Brasil, aqui da América do Sul, nós temos maior dependência do aumento do emprego do que do aumento da produtividade. E isso cria problemas futuros para nós. Nos últimos 10 anos, nós temos aqui a evolução do PIB. Então, hoje aqui, 10% desse dinheiro está voltado para a saúde. E a evolução do emprego. Tanto os empregos CLT, que estão em vermelho, e, consequentemente, você soma a sua família, tem aqui os beneficiários de planos de saúde. Em 2002 era de 30 milhões, e hoje nós estamos beirando 50 milhões da população que tem direito a planos privados, onde nós estamos trabalhando. E predominantemente trabalhando. E esses, então, são dependentes, esses todos, os empregados e seus dependentes são usuários do sistema de saúde privado. O Brasil se você for entender, enquanto um país que usa seguro, porque é a base do sistema suplementar, nós estamos num ranking bastante bom, né? E nós somos o 6º país do mundo em termos de economia. Mas nós somos o 15º país em termos de prêmios de seguro. E isso significa somente 3,1% do PIB brasileiro, em termos de seguro. E isso está dividido em planos de saúde, que é 24% da população, 25%, planos odontológicos, veículos segurados e residências seguradas. Por que diz que relativamente estamos bem? Porque nós temos aí oportunidade de crescimento. Nós estamos, na verdade, não tão bem, mas nós temos uma oportunidade de crescimento de passar desses 3,1% para níveis de 10%, 12%, 15%. E aí, o volume da população, que hoje é 25%, deve atingir, então, 40% da população. Então, essas são as metas que eu acho que nós temos que colocar em termos de saúde dentro do Brasil, para que a gente atinja 60%, 65% nos dias de hoje, se nós atingíssemos 60%, 65% da população dependente do plano de privado de saúde. O que levaria os nossos hospitais a crescerem, a investirem e serem portadores, então, de todo um fluxo a respeito de prestação de serviços, receitas, investimentos, que faça jus aos 65%, ou para o atendimento de 60% de 40% da população, ou os 60 milhões de pessoas que estariam hoje dentro do pleno emprego e dentro das possibilidades de ter um plano de saúde privado. Então, esse raciocínio é que nos leva a entender que a gente tem uma avenida de oportunidades pela frente. O mercado, nesse sentido, está se movimentando, vamos dizer assim. Ele não fica parado, ele reage, ele vai para um lado, vai para o outro, de acordo com que os ventos estão levando a economia brasileira. Ele vai junto. Então, aqui, por exemplo, nesses últimos anos, o que a gente tem observado é que nos planos de saúde, nos operadores de plano odontológicos, aqui saúde e odontológicos, e os prestadores de serviço divididos entre medicina diagnóstica e hospitais estão se mexendo. E você entende por que isso está acontecendo. São consolidações, fusões e aquisições que acabam acontecendo no sentido de aumentar a receita de cada um. É um sistema conhecido, vamos dizer assim, de você crescer comprando outros e assim sucessivamente agregando receitas e investimentos para a sua empresa. E dando oportunidade de empresas menores de galgarem, né, dentro da sua própria organização, da nossa organização, vamos dizer assim, momentos novos. E isso você pode observar aqui. Dentro das seguradoras, por exemplo,
Bradesco, Amil e Sul América, você tem várias aquisições que ocorreram ao longo dos anos, entre 2007 e 2012, que vai esse gráfico, você vê que o Bradesco adquiriu alguns serviços, entrou no Fleury, né, um grande laboratório. A Sul América foi um pouco para os planos odontológicos, foi a que menos investiu entre as seguradoras, investiu no sentido de compra de novas fusões. E a Amil foi campeã de aquisições e fusões. Começou com planos menores, e depois ela comprou a Medial Saúde. Junto com a Medial vieram alguns hospitais. A divisão entre a Amil e o plano, eu vou chamar, da família, vamos dizer assim, do seu investidor principal, que chama ESO, também adquiriu, por exemplo, o Hospital 9 de Julho, o Hospital Cardíaco, o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Então, e outros planos menores, como a Lynx, por exemplo. E com isso ela se firmou num plano superior de atendimento, que é o One, que é um dos planos da Amil. Então ela cresceu através de muitos movimentos de aquisição e fusão. E finalmente ela acabou fazendo uma venda para a United Health americana, que hoje é a parceira principal da Amil, e nesse sentido, 6 bilhões de dólares essa venda. Nos planos odontológicos, o Bradesco aparece aqui também como proeminente nesse sentido, e na medicina diagnóstica, o próprio Fleury, que avançou, criou planos novos, serviços novos para atendimento de outros planos, de outros segmentos. O DAS, a mesma coisa, fez um movimento um pouquinho, talvez ao contrário do Fleury, de querer segmentos mais diferenciados. O Ernst Pardini, através do fundo Gávea, criou recursos, ou angariou recursos, no sentido também de expansão. O Banco Padre entrou também nesse segmento, e atualmente, além da questão da medicina diagnóstica, junto com um fundo internacional, canadense, está entrando na área de oncologia. E a própria Delfim Imagem, que adquiriu outros serviços para o seu crescimento, inclusive na área hospitalar. Na área de hospitais, acho que o melhor exemplo aqui para nós, talvez, desse tipo de crescimento, seja a própria Redidor, que adquiriu, a partir do estado de São Paulo, o Grupo São Luís, e assim cresceu sucessivamente, atingindo outros estados e o próprio Distrito Federal. Em termos de gestão de planos, a Qualicorp passou pela mesma trajetória. E todos eles, de 2007 até 2012, nesses 5 anos, mudaram substancialmente o cenário que nós estamos trabalhando hoje aqui, atendendo a esses planos de saúde, com essa medicina diagnóstica e esses hospitais. A Amil apresentou o aumento da sua margem de EBITDA, fazendo mais em função de planos de saúde individual e um aporte significativo de planos de saúde odontológicos, como vocês podem ver aqui. Este é o crescimento da saúde e esse é o crescimento da odontologia dentro da Amil. Então, um crescimento significativo, levando ao aumento da margem do EBITDA também, e uma diminuição da sinistralidade, porque os planos odontológicos têm uma sinistralidade menor, para um ticket comparável. A outra parte da Amil seria assim chamada Amilpar, junto com a propriedade pessoal do seu controlador, comprou também a 9 de Julho, como eu disse, e hoje no Distrito Federal tem 4 hospitais, em São Paulo 12 hospitais, Rio de Janeiro 9. Então, isso cria aí um polo de investimento, de empreendedorismo por parte da própria Amil e dessa questão hospitalar, e não propriamente da questão plano que nós vimos aqui. Então, aqui é a parte plano desta empresa, assim, desta maneira, e aqui é a parte hospitalar, onde ela cria uma rede própria, que é de mercado. Ela não atende somente os planos da própria Amil. Então, esse é A Redidor vai no mesmo sentido, né? Cria, compra e adquire hospitais e abre hospitais também, em Brasília, em Pernambuco 3, Rio de Janeiro e São Paulo.
através do suporte do Banco Pactual. E aqui fica a pergunta, tanto para a AMIL na área hospitalar, quanto para a Redditor, se existe a expectativa que caia a restrição constitucional que impede a entrada do capital estrangeiro nos hospitais. Então, eu sou um empreendedor, eu busco adquirir outras entidades, vou fazendo uma carteira em termos de hospitais e, de repente, eu tenho um novo aporte de dinheiro que vem de fora, porque o Brasil é um país de investimento a partir de investimentos estrangeiros. Abrindo a área da saúde, isso cria um novo mercado de investimento, cria um novo mercado de trabalho. Então, esses hospitais, sendo adquiridos em rede, podem estar, sim, criando uma situação de futuro que possa ser bastante favorável. A Redditor, isso aqui, ó, é um jornal do Banco BTG Pactual, de janeiro deste ano, onde ele mostra, a partir de 2012, como que eles estão entendendo essa situação. Como eu disse, a economia se movimenta, os ventos vão para um lado para o outro, e eles reagem nesse sentido. Então, hoje, talvez esteja um pouco mais devagar e parado no sentido de novas aquisições. Mas este é um objetivo que está explícito publicamente num jornal do Banco BTG Pactual. Não existe nenhum tipo de espionagem aqui no que eu estou falando. Isso é público. É um jornal que circula. A Redditor, então, de acordo com as previsões e estimativas do banco, deve crescer, hoje em dia, de aproximadamente 3 mil e poucos leitos para 5 mil leitos, ainda com aquisições e construção de novos hospitais. Então, é um mercado que continua em crescimento, ou pelo menos tem estimativas de crescimento nesse sentido, porque este é um player de mercado bastante importante. Então, para os próximos 6 anos, ele tem essa expectativa de crescimento, dado pelo seu controlador. E, obviamente, isso busca uma receita líquida maior, muito superior, né, em termos e uma melhoria do ticket médio em função de uma escala de trabalho e operação. Então, esse é um mercado que a gente está trabalhando, a gente vive. Quais são, no nosso entendimento, a gente faz alguns estudos no Instituto, as principais conclusões que a gente pode tirar desses últimos 5 anos a respeito do mercado de saúde suplementar no Brasil e o que pode correr daqui para frente. O mercado, então, de seguros saúde, propriamente dito, e odontológicos, apresentou um elevado crescimento na última década e ainda apresenta um amplo espaço de expansão quando comparado com os outros países, aquilo que eu disse que é 3,1% do PIB, enquanto que outros países estão em 10%, 12% do PIB. O mercado de operadores de planos de saúde continua no processo de consolidação. São planos que compram planos, vamos dizer assim. A capacidade da medicina de grupo e as cooperativas de controlar os seus custos tem contribuído para o maior crescimento e rentabilidade desse setor. E a AMIL, como um dos principais players, vem não só verticalizando enquanto plano, ela verticaliza os seus serviços, mas também integrando-se horizontalmente como hospital, vamos chamar assim, hospital de mercado. Ela se posiciona como um hospital de mercado. No Rio de Janeiro, essas duas últimas aquisições, que foi o Procard e o Samaritano, são dois hospitais de ponta dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde eles continuam, da mesma maneira, disputando o mercado como disputavam antes de pertencer à rede. A Redditor deve influenciar o mercado na busca de melhores resultados para alcançar as metas contratadas. Isso em função desse pequeno breque da economia e esse breque que a própria Redditor, em função, talvez, do seu controlador, tenha feito. Mas isso não significa que parou. Isso significa que ele está em observação de mercado. As seguradoras vão perdendo eficiência na gestão operacional. E vocês viram que caiu da própria Sul-América. Eu não aportei propriamente dito. E a questão da margem do EBITDA. Enquanto a AMIL subiu, foi para o plano individual, ou privilegiou um pouquinho o plano individual, aqueles que privilegiaram só os planos corporativos perderam um pouquinho de resultado. E isso, então, perde eficiência de gestão operacional. E com o aumento da taxa de juros que está vindo por aqui, o que deve determinar mudanças nas relações com os prestadores. O que quer dizer isso? Nós vamos ter mais problemas. Nós vamos ter problemas no sentido de colocar os nossos preços para as operadoras.
E as causas podem estar aqui. A economia deve diminuir o seu ritmo de crescimento, é o que está aparecendo, pelo menos nos 2 próximos anos, e retomar esse crescimento depois. Um menor crescimento da economia reduz o crescimento da mão de obra formal, aqueles 47 milhões pode descer para 45, perda de emprego, ou pelo menos manter nesses níveis, mas não crescer para 60 milhões, como eu coloquei, nos próximos 5 anos. Uma elevada inflação médica impacta diretamente no aumento da sinistralidade das operadoras, porque custa mais. Então, com isso, a sinistralidade aumenta. E a inflação médica é dada pelo envelhecimento da população, pelo cada vez mais a saúde e a prestação de serviços de saúde é um benefício que angaria dinheiro para os prestadores de serviço, mas ao mesmo tempo cria despesa para os planos. Então, conforme aumenta isso cria mais despesa e deve pressionar de novo as negociações entre operadoras e prestadores de serviço. Então, nesses 2 pontos aqui nós vamos ter problemas de negociação com as operadoras. Como exemplo de empreendedorismo que eu disse para vocês, dentro desse cenário que eu coloquei aqui até agora, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode pedir aí para a pessoa pegar o papel e a gente muda um pouquinho de foco, mas a sociedade do Einstein, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, ela foi fundada em 1955 por um grupo de idealistas da comunidade judaica, que naquela ocasião entenderam que era desta forma que eles poderiam agradecer a acolhida que tiveram no pós-guerra aqui no Brasil. Então, em função disso, isso foi feito. E, nesse sentido, esta instituição criou um objetivo da construção de um hospital. E levou 12 anos para fazer isso. Então, a partir da década de 70 foi que se criou, então, abriu as portas do hospital. Em 53, em 55, a região era assim. Então, o estádio do Morumbi em construção. E hoje, no ano passado, é esta foto de aproximadamente 200 mil metros quadrados de construção no Morumbi. Este é o município de São Paulo. Nós estamos situados nessa região aqui. E dentro da segmentação geográfica que existe, nós estamos numa concentração dos segmentos mais afastados da população, que é a Zona Sul de São Paulo. Nós temos uma rede de unidades, Morumbi é a sede, temos na Avenida Ibirapuera, República do Líbano, no Ibirapuera, em Alphaville, nos Jardins da Avenida Brasil, em Perdizes, num prédio próprio, esse prédio é próprio, Alphaville é próprio, Ibirapuera não é próprio e Paraisópolis é próprio. Então aqui é dentro da favela de Paraisópolis, onde nós temos uma unidade que atende o pessoal dali. O Emil Ribeirinho é o hospital público que nós administramos para a Prefeitura de São Paulo. E na Vila Mariana nós temos uma unidade híbrida que atende tanto o SUS quanto os pacientes privados. Então hoje na cidade de São Paulo a gente tem essa disposição de atendimento, inclusive, ao hospital público, AMAS e UBS. O organograma de gestão operacional da sociedade, ele, para atender esta situação de crescimento e de posicionamento no mercado, ele está disposto desta maneira. Tem um presidente eleito, não remunerado, todo uma conselho e uma diretoria mantenedora, a gente chama da mantenedora. Em seguida vem a parte operacional propriamente dita, dada pela Superintendência Geral, o Rick Neves, e as áreas de unidades de serviço, de prestação de serviço que a sociedade tem, que é o hospital, a parte de diagnóstico, que a gente tem o codinome de MDP, e a parte de responsabilidade social, a parte de ensino e pesquisa e a parte de consultoria. E depois as unidades de apoio. Nós temos 2 tipos de apoio, e isso é importante para se colocar aqui. É o apoio corporativo, pelo suprimento, engenharia, manutenção financeira, TI, e um apoio que eu vou chamar assistencial,
que é da prática médica e da prática assistencial propriamente dita, que é onde se dá a normalização, a realização e a construção das normas do hospital, em termos de atendimento e assistência. Eu costumo dizer que os médicos trabalham aqui no hospital e na área de exames, a mesma coisa com relação à enfermagem, por exemplo, né? Os enfermeiros estão aqui, no hospital e na área de diagnóstico. Também estão na responsabilidade social. Mas a medicina e a enfermagem, enquanto uma ciência, são tratadas aqui. Então é aqui que é dado o naipe, vamos dizer assim, desta orquestra. É aqui que, na prática médica, que se diz como se faz medicina dentro do hospital. Quem que faz são os médicos que estão aqui. A mesma coisa com relação à prática assistencial. E isso tem uma razão de ser, e em função do próprio público que nós já atendemos. Hoje nós já chegamos em unidades hospitalares, são 3, uma pública e 2 privadas, porque a Vila Mariana nós consideramos aqui. Nós chegamos a 870 leitos, considerando o hospital público que nós administramos. Número de salas de cirurgia, pacientes dia, 300 mil mais ou menos no ano. Aqui nós estamos falando de 2012. Aqui, ano de 2012. Número de cirurgias, número de partos, e nas unidades ambulatoriais, que são 23, sendo 4 aquelas que eu mostrei e 19 outras entre UBS e unidades de atendimento de urgência. Os atendimentos, os próprios atendimentos chegam então a quase 500 mil, 5 milhões de exames e 1 milhão de consultas médicas. Então esse é o número de produção. E a complexidade dessas atividades exige uma coisa, exige informação. E é por isso que nós temos então um complexo modo de estabelecer como nós tratamos a questão da informação e dos indicadores dentro do hospital. Aqui nós temos um mapa estratégico dentro do modelo do BSC, onde a parte importante desses objetivos é, primeiro, a questão da responsabilidade social, depois a questão financeira e assim por diante, dentro do modelo clássico do BSC. Então, a responsabilidade social é a perspectiva mais importante da sociedade, que é promover a justiça social nas comunidades que ele assiste. Então, essa faz parte, então, de atender a missão da sociedade. Garantir recursos para que isso aconteça e proporcionar serviços dentro de indicadores que possam estar sempre levando a sociedade para frente. Então, por isso, em função disso, é que a gente cria aqui é que a gente chama do dashboard do Comitê de Qualidade da Assistência. O Comitê de Qualidade da Assistência é o comitê mais importante que tem dentro da instituição. Ele é um comitê da área da mantenedora, vamos dizer assim, com participação do presidente, alguns vice-presidentes, o diretor-geral e alguns diretores, relacionados à assistência propriamente dita. E aqui estão os indicadores que são levados em conta a cada ano. Então, aqui estão todos os anos, a meta de 2012, quanto que atingiu em 2012 e a meta para 2013 tirada a partir daí. Então, a sociedade inteira, todos os 10 mil funcionários que existem por lá, tem como principal objetivo cumprir as determinações do Comitê de Qualidade de Assistência. Ele é mais importante que o Comitê Financeiro, ele é mais importante que o Comitê de Obras, ele é mais importante que o plano diretor do hospital. E a questão da assistência tem que ser levada em primeiro lugar. Então, para isso, quais são os indicadores? Infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Infecção do trato urinário associada a catéter vesical. Taxa de infecção de cirurgia limpa. Taxa de glicemia menor do que 60 dos pacientes internados. Taxa de evento adverso grave catastrófico. A gente criou esse termo catastrófico, que é aquele que origina a morte ou origina alguma uma sequela permanente. Taxa de queda com dano grave ou moderado do paciente, taxa de erro de medicação, taxa de near miss ou quase erro de medicação. Então aqui estão as metas de 2012 e quanto que foi alcançado em 2012. Cada flechinha dessa, em vermelho significa que foi muito pior, né?
Em azul quer dizer que foi melhor, o verde está dentro do esperado. E aqui tem mais esses dois indicadores a respeito de acidentes de trabalho e taxa de funcionários afastados durante o mês, que criando uma média anual que está no amarelo. De certa forma, nós atingimos no ano de 2012 um pouquinho mais da meta a ser atingida. Porém, cada meta que não é atingida cria para o ano seguinte uma meta mais apertada. Então, a cada ano se aperta mais a meta, para que você possa criar condições de melhoria. Então, este comitê, que é o mais importante da sociedade, que busca esses indicadores, e acompanha, vamos dizer assim, esses indicadores. O nosso benchmark geral é a ANAC. O outro benchmark que a gente segue são alguns hospitais fora do país. Podemos dizer que talvez não sejam muitos indicadores, mas são indicadores, primeiro, que estão relacionados à qualidade da assistência propriamente dita. E você tendo mesmo um número não tão grande de indicadores, você consegue acompanhar isso com maior facilidade. Sempre é bom ter isso na cabeça. Não adianta muita informação. O que nós precisamos é trabalhar a informação objetiva. E aqui está colocado dessa maneira. Alguns indicadores de desempenho, de segurança do paciente, existe para que a gente possa chegar onde está chegando, existe uma obsessão em termos de segurança do paciente. E aqui a taxa de mortalidade intra-hospitalar em portadores de diabetes no país. Outros indicadores aqui, por exemplo, para atendimento à parada cardiorrespiratória e qual a mortalidade consequente. Então, esses objetivos são dados em função de uma diretriz maior, ou um objetivo estratégico maior, que é manter uma liderança em termos de excelência de atendimento, em termos de excelência de qualidade. Hospital bom é aquele hospital que o paciente é bem tratado. Não é aquele hospital que dá mais lucro, nem aquele hospital que produz mais. É aquele hospital onde o paciente, por exemplo, pode ser recuperado de uma situação grave e de uma situação de alta complexidade. Então, este é o nosso objetivo. E esse objetivo se desdobra em outros objetivos estratégicos. E aqui, com isso, nós estamos criando um plano estratégico que vale até 2016. E as diretrizes são essas, né? Os objetivos são esses: buscar melhoria contínua da operação, expandir as suas atividades hospitalares de diagnóstico e atividade hospitalar, crescer em ensino e pesquisa, contribuir para o desenvolvimento do sistema público de saúde, através de atividades com o Ministério da Saúde, aperfeiçoar o relacionamento com o corpo clínico, que nós entendemos que um hospital só atinge os seus objetivos finais na hora que ele consegue alinhar os interesses dele, instituição e dos médicos do corpo clínico. Não existe nenhum caso de sucesso onde eles são contrários. Isso é fundamental. Para que você tenha um sucesso, altamente necessário, é absolutamente necessário que você tenha um alinhamento do corpo clínico. Senão você não consegue sair do lugar. Criar um ambiente de trabalho estimulante e motivador e assegurar a sustentabilidade econômica e financeira da sociedade. Então, dentro disso, a diretriz de buscar melhoria contínua dessas operações, essa melhoria contínua foi dada quando o Einstein resolveu trabalhar com qualidade, em 97, ele criou dois pilares de busca de qualidade. A primeira é a busca de um padrão internacional, quando possível, se não um padrão nacional, mas sempre um padrão. Eu sempre procuro seguir um padrão. No hospital, nós temos esta metodologia de trabalho, seguir um padrão. Para que essa discussão não cabe a nós, cabe ao padrão. E nós procuramos criar essa questão dentro de padrões internacionais, que nós procuramos ser referência nacional. Para ser referência nacional, eu tenho que ser um hospital de classe mundial. Então esse é o nosso objetivo. Eu quero ser um hospital de classe mundial para poder ser referência nacional. Senão não vou ser referência nacional. Então, o hospital optou, naquela época ainda existia o ISO, né? Era mais frequente ver o ISO, por uma acreditação. O processo de acreditação é aquele que você vai obedecer padrões. Você coloca os padrões e você passa a exercer a sua atividade dentro do cumprimento desses padrões. Então, um pilar de
de qualidade do hospital foi buscar atender padrões. Padrões cada vez mais apertados, indicadores cada vez mais apertados. E o outro pilar do hospital, então aqui tem algumas das acreditações, aqui a Joint Commission foi a primeira, este aqui é o do ONA, que foi para o hospital municipal, nós tomamos conta, e aqui tem a última acreditação, que foi o Plan 3, que é uma acreditação de humanização do atendimento. Então, até na humanização do atendimento, a gente busca atender com padrão, que essa é a política do hospital. E o outro pilar é a melhoria contínua. Então, para isso, o hospital estabeleceu um escritório, propriamente dito, que é um escritório de gerenciamento de processos. Todos os processos dentro do hospital, então, podem ser gerenciados a partir de fora do local de trabalho, por dentro de um escritório de processos, dentro de uma metodologia Lean Six Sigma. E com isso, a gente criou pessoas e recursos humanos que são diferenciados nesse sentido. Nós temos Black Belts, formando a cada ano para ter, vamos dizer assim, um pequeno exército de Black Belts para faixa preta em qualidade, para que possa gerenciar os processos. Então, nós já fizemos aproximadamente 350 gerenciamentos. Esses gerenciamentos são distribuídos aqui nas unidades do hospital e são apresentados todas as semanas, nas terças-feiras, às 2 horas da tarde, para o diretor-geral. Então, o diretor-geral se reúne com o pessoal do escritório de projetos, com os diretores junto, e analisa, e são apresentados cada um dos projetos daquela pauta daquele dia. E com isso já foram 350 projetos, sendo que 252 já foram concluídos. A sistemática é de estabelecer, a partir de um problema, se cria um mecanismo de avaliação e de gerenciamento de análise desse processo, um responsável da área, um supervisor relacionado à linha daquela área e um diretor como sponsor. Então, com isso, cria-se uma tríade que é responsável pelo resultado daquela análise, daquele processo e principalmente das modificações que têm que ser feitas em função daquela análise. Então, isso cria uma cultura e uma metodologia de melhoria contínua. A gente costuma dizer que a gente roda um PDCA atrás do outro. Então, este é o mecanismo que o hospital, então, criou como política de melhoria contínua de qualidade e busca de padrão para atendimento de qualidade da assistência. Dentro desta política, então, tem também a questão da tecnologia, porque em saúde nós trazemos isso no nosso hoje, que é a questão do próprio uso intensivo de tecnologia. Nós completamos agora 1.500 cirurgias robóticas em 5 anos, o que faz o hospital ser um líder dessa tecnologia na América Latina. Então, gradativamente foi crescendo. Gradativamente foi crescendo e hoje a gente completa, então, 1.500 cirurgias robóticas dentro do hospital, em várias especialidades. O hospital tem como principal investimento um novo centro de oncologia, um centro de intervenção guiada por imagem, de 900 metros quadrados, com vários tipos de equipamentos, e uma sala híbrida no centro cirúrgico, com 187, uma sala de 187 metros quadrados, onde estão dispostos diversos equipamentos que possam ser utilizados em procedimentos endovasculares, robóticos e cirurgia aberta simultaneamente. A diretriz estratégica de expandir as atividades em medicina diagnóstica acompanha a demanda de serviços. Então, nós vamos fechar o ano aqui com uma produção e um crescimento médio em torno de 17% em termos de dinheiro, em termos de imobilizado, investimentos e a expansão de leitos nas diversas unidades do hospital. Nós devemos fechar este ano com uma receita final de R$ 1.800 bilhões. Dentro dessa diretriz, as atividades de responsabilidade social têm 3 braços principais. O primeiro é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Sistema Único de Saúde, que é o sistema PROAD SUS. Tem 15 minutos. PROAD SUS, onde aqui nós temos o certificado de filantropia e que todo o dinheiro não gasto em impostos tem que ser revertido em ajuda ao sistema de saúde do SUS via PROAD. Isso são 160 milhões ano. Convênios com a Prefeitura de São Paulo, isso não é um dinheiro do hospital, mas é uma administração do hospital, 200 milhões. E o programa Einstein na comunidade judaica, na comunidade de Paraisópolis, onde nós temos todo esse investimento de 45 milhões, que não é compensado no imposto que não é gasto, no imposto que não é pago. Então, são todas essas críticas, o único que é compensado é este aqui. Tá? Então, o total disso é de 400 milhões, 200 nossos e 200 da Prefeitura, que nós administramos procurando dar maior qualidade. Esse é o complexo do Paraisópolis, onde nós temos uma unidade de atendimento, de emergência e ambulatorial, tem também atrelado uma unidade de ensino, dentro da favela, que é a segunda maior favela de São Paulo. E esse é o Hospital Municipal Moisés Dodge, no Imoemirim, onde atualmente então, nós recebemos a acreditação ONA nível 2, estamos partindo para a ONA nível 3. Nessa diretriz, que é a formação e desenvolvimento de profissionais, a gente busca estabelecer quais são as competências do ponto de vista médico, de liderança médica, de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, para isso, a gente tem uma escola técnica que busca todo o trabalho em torno de aperfeiçoamento e formação de técnicos de enfermagem, técnicos administrativos da área assistencial, técnicos em radioterapia, em raio-x, assim por diante. Temos uma faculdade de enfermagem e temos também um compromisso em termos de atender todos esses processos de ensino relacionados à questão da gestão de lideranças, né? Ou das lideranças. E na competência médica, a mesma coisa, e agora partindo para a execução, construção de uma faculdade de medicina. Em todos eles, o foco é foco no paciente. Nós obedecemos aí um padrão internacional dado pelo Institute of Medicine, que diz que o principal estabelecimento é o foco do doente. Então, dentro desses padrões que a gente segue, está aqui a questão das competências que cada um dos profissionais tem que ter com a qualidade em função do próprio paciente. Dentro dessa de criar um ambiente de trabalho estimulante, a gente pelo 4º ano consecutivo uma das melhores empresas para se trabalhar, um investimento em treinamento bastante alto, e temos 42 horas por funcionário de treinamento, 1,2 da receita do hospital investido em processos de treinamento. E esse treinamento, então, busca a capacitação da equipe administrativa, a capacitação das lideranças e os treinamentos admissionais daqueles que entram para dentro da instituição, seja no hospital, na área de responsabilidade social ou no economia. Então, a gente trata todos isso da mesma forma. Agora, eu coloquei tudo isso, esse cenário a respeito de como trabalhamos, em que cenário estamos trabalhando. Coloquei o Einstein como um exemplo, em termos de ser uma entidade empreendedora, e agora eu vou colocar rapidamente aqui para vocês aquilo que eu chamo de eficiência operacional. Então, nós enquanto administradores, nós todos aqui acho que podemos vestir essa camisa de ser um administrador hospitalar, a gente precisa ter algum foco. E nós temos algumas áreas que nós temos que colocar o nosso foco no trabalho. Administrar uma instituição de saúde é a mesma coisa que administrar ou pelo menos utilizar uma mesa de som. Todo mundo já viu mesa de som que tem 2, 3, 4 metros de comprimento, e tem uma cadeira que tem rodinha, um trilho, que o técnico de som tem que ir para lá e para cá para mexer nessas teclas. Nós não podemos trabalhar dessa maneira. Não dá para a gente entender todas essas teclas ao mesmo tempo. Então, o nosso principal motivo é colocar algum foco em algumas dessas teclas. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês, e é o que eu chamo aqui de eficiência operacional. Qual o objetivo de ser eficiente? É alinhar a estratégia aos resultados. Eu tenho um plano estratégico, está todo colocado aqui como eu coloquei para vocês, mas eu preciso dos resultados para ter no dashboard do Comitê de Assistência, trazer
os indicadores dentro das metas que foram estabelecidas. Então, em primeiro lugar, plano estratégico. Se você não tiver um planejamento estratégico, você não consegue sair do lugar. Isso você tem que levar em conta o ambiente externo, o ambiente interno, os valores, a missão, a visão, tudo isso em função da estratégia que você coloca, com a participação de todos aqueles que carregam o piano do seu hospital. Para isso, você chegar na questão operacional com um plano estratégico pronto e obedecido e tendo e cumprir. Então, em primeiro lugar, você precisa da visão, missão e das diretrizes maiores da instituição, uma análise de ambiente externo e ambiente interno, cria um SWOT e estabelece que riscos você pode estar correndo e, a partir daí, os objetivos estratégicos. Eu coloquei aqui 4, né? Esse é um, não é 4 necessariamente, mas não deixa passar de 4. Se você tem muitos objetivos estratégicos, você não vai conseguir cumprir. Então, no máximo, 5 objetivos estratégicos. Senão, você se perde nesse meio e são tantos planos de ação a respeito, a partir dos objetivos estratégicos, que você não consegue dar conta. A gente precisava segmentar a cidade de São Paulo para saber onde é que a gente tinha que estar. Aqui, da mesma maneira. O objetivo é estimar a população, o potencial de acesso na cidade de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Isso é feito através de fontes de informação secundárias, IBGE, estimativas da própria SDW, segmentação e desenvolvimento urbano e assim por diante. Então, com isso, na Bahia, dentro de Salvador, a gente cria a análise de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. A gente não, eles, né? Mas dentro de uma parceria conosco. Então, a gente vê a população, estima qual é esta população em termos de incidência e segmentação socioeconômica, faz um desenvolvimento a respeito de segmentação geográfica através da distribuição, em termos de como esta população se encontra a partir distribuída na região de estudo. Depois você, a partir desse desenvolvimento desses municípios, você, a partir da informação do próprio hospital, os pacientes atendidos são plotados dentro dessas áreas, vindo do próprio atendimento do hospital. Em seguida, você define, então, o seu público-alvo e cria os bolsões de oportunidade dentro dessa sistemática, a metodologia de trabalho. E, com isso, você mapeia as oportunidades que você precisa ir buscar e aproveitar dentro desse estudo aqui. Então, conhecer o mercado? Sim, lógico que sim, mas principalmente o potencial que este mercado oferece. Então, este é o recado nesse sentido. Depois, um sistema de informação. Nós temos que ser absolutamente donos da informação dentro do hospital. Nós precisamos saber das informações dos próprios pacientes, da prática médica que é feita dentro do hospital, aqueles indicadores que eu mostrei para vocês. 5 minutos. Os indicadores que eu mostrei para vocês, a parte de financiamento e faturamento do hospital, com as fontes pagadoras e a qualidade final de segurança do paciente e qualidade da assistência. Isso cria esta situação de uma organização accountable care, ou seja, alcançar um alto nível de controle e gerenciamento da informação dentro do hospital. É mais ou menos um Big Data da saúde, vamos dizer assim. E por isso você pode influenciar e corrigir e alcançar os desfechos desejáveis. Desfechos desejáveis quer dizer resultado clínico. Aqui nesse hospital, nós tratamos desta maneira e o nosso resultado que nós obtemos é tal: mostrar para o público que chega ao seu hospital que resultados você obtém na assistência. Isso quer dizer desfechos desejáveis. Em seguida, a análise de processos, como eu já falei, foi o mesmo slide, onde a gente busca, além do padrão, busca analisar os processos. Em seguida, na área de suprimentos, eu tenho uma área enorme para fazer, mas o que eu vou botar minha atenção e a tecla que eu vou mexer é o sistema de compras. E dentro do sistema de compras, eu tenho todos esses riscos de vida, o cliente do hospital paga pelo serviço, o operador não sei o quê, o médico influencia, tem tudo isso. Então, em função disso, eu tenho que construir o que nós estamos chamando de matriz de criticidade, onde, para que eu possa definir a minha política de compras,
com os nossos fornecedores, eu busco a questão da criticidade do produto e a dificuldade ou facilidade de obtenção. E com isso eu crio esta matriz entre criticidade e facilidade de compra ou dificuldade. E para isso eu tenho que chegar nessas políticas de compras divididas nos seus padrões aqui. Os não críticos, os alavancados, que são críticos, mas têm baixa dificuldade. Os gargalos, onde eu tenho alta dificuldade, mas ele não é tão crítico. E o estratégico, que é difícil de tensão e é crítico para a minha atividade. Então, em função de cada um desses, eu crio as minhas políticas a respeito do meu de relacionamento com os meus fornecedores. Então, essa é a nossa matriz de criticidade com relação à nossa política de compras dentro do hospital. Então, em suprimentos, a técnica que cabe a vocês, que são os administradores e os empreendedores da instituição, cabe a técnica de compras. O cuidado com a receita é muito importante, e para isso a gente usa uma ferramenta que se chama o cuidado e a observação do ciclo de receitas. O custo é igual unha, tem que aparar todo dia. Agora, receita, você tem que prestar muita atenção e observá-la como é que ela vem ao longo do tempo. As áreas envolvidas para o ciclo de receita são os parteiros, recepção, central de guias, faturamento e assim por diante. E a gestão do ciclo avalia o fluxo financeiro do paciente, desde a sua admissão até a sua alta. E aqui está o ciclo de receitas propriamente dito. Ele aparece desde a recepção, e você vai acompanhando o que está acontecendo com relação a cada um desses momentos do paciente dentro do hospital, como que você apropria a questão da conta dele, e por fim, como é que você negocia com as fontes pagadoras, com as operadoras, o que você vai fazer em termos de glosa. Porque o que acontece aqui? E aqui é que eu posso parar um pouquinho só desses 5 minutos que me restam. Quando você produz a assistência, eu posso dizer que isso seria a receita produzida. É aqui que está o custo da instituição. Para você chegar nesta produção, o custo que você pôs dentro da instituição está aqui. Você quer queira, quer não queira, esse já foi, você já gastou. Então, aqui para a produção, você gastou. Na própria internação, você tem uma perda de receita se você não tomar conta desse ciclo aqui. E essa perda de receita vai pelo vão dos dedos em termos de aquilo que não é apontado dentro da conta hospitalar. E aquilo que não é apontado cria, no fim, uma receita bruta, que nós estamos chamando aqui. E aí o paciente tem alta. Vem uma auditoria interna que coloca e retira, de acordo com as negociações que foram colocadas com as operadoras, as suas exclusões da auditoria da própria operadora. E aí você tem uma receita que você manda para a operadora, que é a receita faturada. Essa receita faturada sofre um processo de glosa e volta para você como uma receita líquida. Então, a receita líquida, em função à receita produzida, não é difícil você encontrar uma perda de 12% a 15%. Então, por isso, que custo a gente cuida todo dia, mas a receita a gente não pode abrir mão de saber o que está acontecendo para ver se a gente perde o menos possível. Aqui tem problema de sistema, aqui tem problema de gente, aqui tem problema de treinamento e aqui tem problema de observação contínua da sua receita. Corpo clínico, como eu disse, dentro da questão do hospital, um alinhamento do corpo clínico é absolutamente necessário para que você tenha sucesso. E aí, o que interessa saber a respeito do médico, a sua especialidade, a área de atuação, que habilidade ele tem e que procedimento ele pode fazer. Porque aí estamos fazendo uma questão de qualidade de assistência e segurança do paciente. Nós medimos, dentro de um processo de meritocracia, atividade médica dentro do hospital. Através de indicadores de desempenho, a gente segmenta os médicos por especialidade, cria um reconhecimento baseado nesses valores, melhoria contínua de capacitação e aquilo que ele necessita para melhorar, e vamos rodando a roda a cada ano. Então, com isso, a gente cria um sistema de meritocracia dentro do hospital para avaliação do trabalho do médico. Isso é baseado em alguns pilares dessa segmentação, que são a fidelidade dele ao hospital, a qualidade do trabalho que ele tem,
educação médica continuada está aqui, a contribuição que ele faz, a responsabilidade social do hospital e as iniciativas de ensino e pesquisa. De certa forma, você acaba criando uma carreira de relacionamento médico dentro da instituição. Isso é medido, como eu disse, através de indicadores da prática médica e indicadores da área comercial de relacionamento com o hospital. Então, avalia o desempenho, avalia as transacionais entre o hospital e o hospital, cria-se uma modelagem matemática e uma pontuação final, ranqueando dentro da própria especialidade. Cardiologista com cardiologista, oncologista com oncologista. E, por fim, você tem, então, esta segmentação e dá um feedback para os médicos a cada ano. Esse feedback dá para ele o resultado dos indicadores dele. Hoje nós estamos trabalhando 60 indicadores por médico, a média da especialidade e o máximo da especialidade. Com isso, ele consegue saber que ponto da curva que ele está. O mecanismo de interrelacionamento com o médico através de um site, nós precisamos disso, porque hoje nós estamos trabalhando 6 mil médicos aproximadamente. Então, o Médico Suite é o site que os médicos se relacionam com o hospital. O outro sistema é o sistema de cadastro. O sistema de cadastro tem uma parte aberta, onde existe o endereço dele, o telefone de consultório, assim por diante, e uma parte fechada, a partir de login, onde você vai saber quais são as habilitações dele, as certificações, a especialidade principal, área de atuação e assim por diante. Quando o médico chega na enfermaria e a enfermeira não sabe quem ele é, pergunta pelo CRM dele, coloca no cadastro, sabe o que ele pode fazer. Se ele for fazer alguma coisa que ele não pode fazer, ela tem que subir essa informação. E alguma gerência médica vai saber o que está acontecendo. E a outra plataforma que tem no cadastro é a respeito de indicadores. Eu sei das relações dele com o hospital e do comportamento dele ao longo dos 8 anos que nós estamos medindo de educação médica continuada. Aqui tem a questão das inovações. Eu já mostrei alguma coisa em tecnologia. Eu acho que inovação hoje, em setor saúde ou na área hospitalar, está relacionada à cirurgia robótica, às salas híbridas, ao sistema de monitoração total a respeito do paciente e a questão da telemedicina. E eu vou me ater aqui, por último, com a questão da telemedicina. A telemedicina vai trazer para a próxima década, como inovação, uma mudança muito importante de foco, que é o hospital deixar de ter foco no seu produto para ter um foco na entrega daquilo que ele tem que fazer. Vai ter sucesso aquela instituição que conseguir ultrapassar os seus muros. E conseguir ultrapassar o contato que tem, do ponto de vista físico do paciente, para um contato de influência ao paciente. Então, hoje, essa é a nossa medida em termos de telemedicina. O que eu posso fazer para influenciar o meu paciente no futuro? O que eu posso prestar de serviço para ele que ele não precisa estar dentro dos nossos muros? Então, esse é o mote da inovação. Trazer a entrega para fora do muro do hospital. É isso que nós vamos ter que fazer. Por exemplo, aqui tem um exemplo de novos modelos, né? Que existe telemedicina. Esse Patient Like Me aqui é muito interessante. É uma comunidade online entre médicos e pacientes que discutem os seus problemas dentro do site. Eu tenho um banco de médicos, de professores que vão responder as perguntas dos pacientes. Esse é o Patient Like Me. Agora, se isso não é respondido, eu coloco em contato com outros que têm o mesmo problema dele, para ver que tipo de solução cada um foi buscar. Então, telemedicina é o uso da informação médica, que não é um ato médico, ele é o uso da informação médica, um pouco diferente. Nesse sentido, ainda temos muitos problemas pela frente. Nós temos que colocar tudo isso dentro de uma comunicação que faça com que a saúde e o status de saúde do paciente aumente. Isso pode ser através de voz, fax, e-mail, fax. Tá? Nós fizemos uma pesquisa com e-mail. Pacientes, médicos da minha idade fazem troca de 4 e-mails por semana com seus pacientes. 10 anos depois, estão entre 10 e 12 trocas de e-mails por semana. O médico da idade da minha filha, por exemplo, ela troca 50 a 60 e-mails por semana com seus pacientes. Tá? E aqui a telemedicina, que é um dos programas que a gente faz com o Ministério da Saúde, onde vamos procurar dar um suporte a partir da UTI do hospital
para 16 outros hospitais do Brasil. São 16 afiliados até o final do ano de 2014, nós já estamos com 5. E existe uma agenda de trabalho entre as duas instituições por meio de telemedicina, onde se discute casos, se tem uma interação e busca uma primeira opinião, não é uma segunda opinião, uma primeira opinião compartilhada entre as instituições. E assim nós fazemos isso, inclusive, com o Hospital em Boimirim, que é um hospital público que a gente trabalha. Isso é o que eu queria apresentar para vocês, dentro desse cenário que nós temos de empreendedorismo ou não, e em que momento nós estamos trabalhando, com que recursos nós estamos nos envolvendo. E, em função disso, algumas técnicas que vocês, enquanto empreendedores e administradores, têm que tomar conta do seu objetivo. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. José Henrique Germo pela esclarecedora explanação. Nós vamos começar agora a sessão de perguntas. O senhor prefere ficar em mesa? Renato, por favor. Eu convido o Renato Simões Filho, que é meu parceiro aqui, sócio no evento, para coordenar a sessão de perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, encaminhe por escrito. É só levantar as mãos, que as recepcionistas vão até vocês levar o papelzinho e também recolher as perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado, doutor Zé Henrique, por sua palestra. Nós temos esse formato de sentado, mas se o senhor ficar de pé, a gente muda, não tem a menor dificuldade. Tá bom assim? Eu espero que, em vez de perguntas que eu tenha que responder, alguém traga alguns comentários a respeito dessa questão do empreendedorismo. Bom, eu já tenho alguns pontos aqui. Primeiro vem de Dr. Haroldo Bacelar, do Hospital São Rafael. Grande amigo. Aqui logo aqui na frente. Ele quer um pouco a sua opinião. O cenário de plano de saúde, comprando hospitais, ameaçará hospitais como Einstein e outros que não possuem planos. E uma outra questão, que o senhor me permite que ainda é a mesma pessoa, como participante dos processos de controle de qualidade e segurança, tenho curiosidade de saber como o Hospital Albert Einstein lida com o fato de ser um hospital de corpo clínico aberto. Como conseguir a aderência desses médicos externos? Cursos, seminários? Okay. Vamos lá. Primeiro, a questão do plano de saúde ter hospital. Eu mostrei para vocês que a performance da ANIL está nesse sentido. Ela é um plano de saúde que tem hospitais, mas ela coloca os hospitais dela a mercado. O hospital não, quando o plano de saúde tem um hospital e ele trabalha exclusivamente com o plano, a gente chama de hospital de custo. Ele só trabalha em função dos pacientes do próprio plano. Quando ele está a mercado, a gente coloca como sendo hospital a mercado. Muito bem. São segmentos diferentes, são administrações diferentes e são envolvimentos da parte hospitalar e do plano que tem que estar, no nosso entendimento, completamente separados. Um hospital que se aventura no sentido de ter um plano de saúde, ele quase sempre dá mal. E um plano de saúde que tem hospitais que ele não coloca no mercado, também ele não tem uma expressão muito importante. Então, nós entendemos que a gente não tem esta ameaça de que plano de saúde possa ter um hospital que venha suplantar aquilo que a gente pode estar fazendo. Ele pode concorrer, que é perfeitamente possível. E, bom, ter um hospital de mercado como o Hospital 9 de Julho é muito importante para nós, porque isso é um estímulo de concorrência. E ele é um hospital pertencente a um plano de saúde e não tem as características de ser um hospital de custo, e sim um hospital de mercado. Com relação ao corpo clínico aberto, de fato, trabalhar com o corpo clínico aberto é mais difícil do que com o corpo clínico fechado. Agora, aí existe uma relação, vamos dizer assim, que acaba trazendo isso dentro de algo bastante mais tranquilo para se trabalhar. 80% do nosso movimento é dado por 20% dos médicos cadastrados. É uma lei que nós já conhecemos de longa data. É um Pareto perfeito. E, com isso, a gente tem que trabalhar eficazmente em cima desses 20%. E eles são o exemplo para os demais 80%. Então, o médico, quando é cadastrado no hospital, ele recebe
todas as normas que existem para ele poder trabalhar. Além do regimento interno do hospital, existe uma outra que se chama regras gerais. Essas regras gerais são dadas pelos próprios médicos e ela é muito operacional. Tem que dar alta até tal hora, tem que prescrever de tal maneira, o uso do computador é feito assim, os exames são pedidos de tal maneira. E isso é revisto com os médicos uma vez por ano. A gente, tradicionalmente, no dia do médico, cria um dia de trabalho. Pode ser um dia de festa, mas ele é primordialmente um dia de trabalho. E é onde a gente tem uma assembleia com os médicos, onde a gente trabalha essa questão das regras gerais. E é aí que são modificadas. Existem propostas de como que essas regras podem se alterar a cada ano. O regimento interno, que é aquele que vai para o CRM, que estabelece a questão ética dentro do hospital, isso não muda. A gente não trabalha desta maneira, ou tão perto dele desta maneira. A gente trabalha o regras gerais. E o regras gerais é dado pelos médicos. De que forma? Através de fórum de especialidades. As especialidades que são mais, do ponto de vista epidemiológico, mais importantes, então, ou mais frequentes, a gente estabelece que existe um médico do hospital na coordenação dessa especialidade. Ele não é o chefe, ele não interna no hospital, ele não concorre com os médicos dessa especialidade. Ele coordena as atividades, ele presta serviço para os médicos dessa especialidade, como sendo um coordenador da área dentro do hospital. Então, seja através dos fóruns, seja através dessas especialidades que tem uma estrutura por trás, é que isto sobe no sentido de ir ao comitê mais importante, que seria um comitê médico executivo, que a gente chama, para as proposições de como modificam as regras gerais. E algumas especialidades menores se juntam, entre outras, para se estabelecer fóruns de discussão. Todo fórum, então essa base de discussão, parte dele é administrativo, parte científica. Então, com isso, você cria uma discussão técnico-científica ou administrativo-científica a cada fórum. A gente faz aproximadamente aí mais de 100 reuniões com os médicos a cada ano. Então, só para completar, isso já tem 8 anos que a gente faz o ciclo de avaliação dos médicos. Então, mesmo sendo um corpo clínico aberto, a gente vai gradativamente fechando isso. Mas é mais difícil se for um aberto do que num corpo clínico fechado. João Batista e Ivana Marinho, de Horto Bahia, Clínicas Odontológicas. Alô. Eu sou O Einstein tem um setor de atendimento odontológico? Como você avalia o crescimento de operadoras odontológicas no Brasil? Quais as três maiores operadoras odontológicas? Nós no hospital nós temos um conjunto de consultórios, vamos chamar assim, e lá tem dentistas que trabalham lá. Todos esses médicos ou dentistas que estão ali, é o consultório próprio dele, que ele estabelece dentro da instituição. Ele tem um acordo com o hospital e ele trabalha ali. Ele atende os pacientes dele, recebe os pacientes dele, e nós não interferimos nessa questão. Então, dentro do hospital, nós temos atividade, inclusive com cirurgias, anestesia, para tratamento odontológico, isso existe. A partir de médicos, de dentistas que optaram por ter seu consultório dentro do hospital. A questão dos planos, o maior crescimento de todas as operadoras se deu através de planos odontológicos. Todas elas cresceram nos últimos anos com esta colaboração, vamos chamar assim, da área odontológica, não só da área de saúde, propriamente médica, propriamente dita. E com um sucesso bastante importante. A questão da sinistralidade mais baixa acontece pelo seguinte: o paciente adquire o plano ou entra pelo plano empresa, ele usa o plano e depois ele fica um bom tempo sem usar. Então, com isso, a sinistralidade é mais baixa. E é por isso que é um plano que tem uma rentabilidade maior. Agora tem um comentário. Álvaro Donato.
diretor médico do Hospital Espanhol. O sistema de avaliação de desempenho do Einstein prevê bonificação para os médicos? Sim. Se sim, como é feito? Sim. Diretamente a gente não trabalha com dinheiro. Não é por aí que a gente vai fazer a bonificação para os médicos. Isso é feito, esse dinheiro, vamos dizer assim, essa troca que existe entre o médico e o hospital, onde o médico leva o seu paciente para o hospital e o hospital ranqueia esse médico, se dá da seguinte maneira. Os médicos ranqueados por uma especialidade, para cada especialidade, se dividem, vamos chamar assim, em AAA, A, B e C. Então, todos os médicos são divididos e segmentados nessas categorias. Na hora que eu junto os AAAs da cardio, da ONCO, não sei o quê, eu tenho um volume de médicos AAAs, tenho um volume de médicos A e um volume de médicos B ou C. Os médicos A, que a gente chama de AAA, têm uma série de benefícios. Por exemplo, eu vou tentar resumir, porque é muita coisa. Então, os AAAs e As têm o direito, vamos chamar assim, de pertencer a dois grupos dentro do hospital, que é do indicador médico e da retaguarda médica. O do indicador médico é aquele que ele está no site do hospital, ele está na telesaúde, no Fone Saúde, onde ele é referendado pelo hospital para aquele paciente que procura um determinado especialista. O retaguarda é aquele que ele é chamado nas unidades do hospital para fazer algum tipo de atendimento. Então, o paciente, quando chega ao pronto atendimento, ele precisa de uma internação. Então, é dito a ele o seguinte: o seu plano de saúde é este, está aqui o seu livrinho, você quer chamar que médico? Ele fala, não conheço nenhum. Então, muito bem. Você, mesmo que não seja do livrinho, tem algum médico de sua preferência? Sim ou não? Se ele não tiver, eu chamo a retaguarda. Então, aí vem a retaguarda e atende e interna este paciente. A facilidade da retaguarda é que ele não é supervisionado nesta internação. Existe todo esse trabalho de avaliação, mas não de supervisão. Agora, o médico que não é cadastrado e o paciente chama, a gente coloca junto alguém da coordenação médica que acompanha essa internação. Essa bom, esses AAA, os As e os AAAs têm isso. Que outros benefícios eles têm? Se eles internam pacientes familiares, eles têm 30% de desconto na internação, 100% nos exames. Os AAAs com direito a pai e mãe. Os As sem pai e mãe. E assim vai sucessivamente, numa série de benefícios, desconto no aluguel do consultório. Não é um aluguel, é um comodato, mas o valor do consultório, e assim por diante. Então, tem uma série de privilégios e benefícios que não se envolve dinheiro, mas que, de certa forma, nós estamos devolvendo para ele aquilo que ele trouxe para o hospital. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Doutor Herbert Maia, do Hospital Santo Amaro, está aqui Barra, Fundação Zé Silveira. Como atingir o equilíbrio e coloca aqui algumas observações. Resultado positivo, tecnologia de ponta, robótica, por exemplo, pagamento pelos operadores de saúde, sabendo que o foco principal é o paciente. Eu acho que essa pergunta, eu até tinha pensado um pouco sobre isso, pedi uma consideração sua, porque o que se diz, não é popularmente, eu não sou médico, mas sou paciente, eu posso ver, é que saúde não tem preço, mas o tratamento tem custo. Né? Quer dizer, como é que a gente compatibiliza, eu acho que é um pouco isso aqui, quer dizer, né? O tratamento humano, que a atividade demanda, junto com a necessidade de uma sustentabilidade econômica para a atividade. Eu encaixaria as duas coisas. Eu costumo dizer o seguinte: o principal disso tudo está na missão da instituição. Se você consegue, a partir da missão da instituição, definir o seu cliente, é a partir daí que você define todo o restante. Para nós, o cliente é o paciente. Então, a partir do momento que você enxerga na ponta dessa linha o paciente, você ultrapassa outras questões envolvidas em quem é o cliente. Essa polêmica, o médico é o cliente, a operadora é o cliente. Não, o cliente é o paciente.
E tudo que eu faço em função do paciente. Então, se eu consigo fazer isso de uma forma organizada e gerenciada, eu crio eu vou falar de uma certa forma, eu viro objeto de desejo desse paciente. Esse paciente vai influenciar a sua empresa, o seu RH da empresa, por um acaso influencia a operadora. Nós já conhecemos, inclusive aqui, uma série de exemplos onde, de um dia para o outro, uma operadora não atende mais um determinado hospital, onde uma empresa chega e fala, não, você não vai me dar direito ao hospital, então eu vou sair. E a situação se reverte. Então, por quê? Porque este hospital tem foco no seu cliente principal. Nós temos que criar, eu falei a respeito do alinhamento entre corpo clínico e hospital. Porque todos nós estamos envolvidos dentro de uma positividade, disputamos o mesmo cliente. Seja a operadora, seja o hospital, seja o médico. Todos eles estão em função da atenção ao paciente. E se eu faço isso com qualidade, se o meu principal objetivo do tratamento do cliente é fazer com que ele saia bem do ponto de vista da sua saúde, eu cumpri o meu objetivo, a minha missão. E aí, a partir daí, eu consigo fazer este equilíbrio. O Einstein cresceu durante 40 anos porque se estabeleceu dentro deste princípio. O paciente que é o seu cliente. Acho que nós temos uma questão técnica, nós começamos um pouquinho adiante do horário. Ainda tem uma questão, tem uma senhora escrevendo, eu iria me permitir passar essas perguntas para si, depois o senhor manda para nós a resposta que nós fazemos chegar até as pessoas que demandarem. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, acho que foi uma manhã aqui extraordinária para nós todos que temos assistido. Espero ter atingido os objetivos de vocês que chegaram até aqui, e muito obrigado por isso. Só um instante, a gente tem aqui um brinde, que é uma lembrança, que é um artesanato baiano feito por uma artesã local, aqui para o senhor. Aí eu vou aproveitar, enquanto isso, e vou dar alguns avisos. Bem, esse público que está aqui hoje é um público novo para nós, que é um público da área de saúde, salvo algumas presenças. Nós organizamos eventos mensais, ainda teremos um fórum de saúde, um fórum de liderança B+, ainda esse ano, que é no mês que vem, no dia 21 de novembro. O foco nosso vai ser eficiência energética, os caminhos da nova construção, que vai ser a nova sede do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, e que eles estão agregando num único empreendimento diversas, a partir de eficiência energética, eficiência de materiais, eficiência e sustentabilidade da construção de uma forma geral, que não necessariamente implique mais gastos no início e que vão dar uma gestão e uma eficiência melhor em termos de recursos. Então, se alguém que está aqui desejar participar, depois envia, por favor, um e-mail para a gente. Além disso, nós realizamos também eventos para universitários focados no empreendedorismo dos jovens universitários, que se chamam Escola de Negócios. Já fazemos algumas palestras com temas também diferenciados para o público universitário. A gente informa que aqueles que tiverem interesse em receber a nossa revista, que é a revista B+, podem fazer a assinatura para receber a revista em casa, podem falar com o Wilma, que está aqui do lado de fora na recepção. A revista está à venda e disponível nas principais livrarias e bancas, em alguns restaurantes, cafeterias e nos principais centros empresariais de todo o estado. Além disso, eu gostaria de avisar que a gente tem algumas revistas, tá, do lado de fora, para quem se interessar, que é da Desembahia, com alguns índices também econômicos de desenvolvimento do Estado. A gente tem nas mesas a distribuição gratuita, quem se interessar, e também por pegar edições da revista B+, para poder conhecer. E agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Agradecemos também aos nossos patrocinadores e apoiadores que nos ajudaram a realizar esse evento, tá? Que é o Consórcio Fundação José Silveira Hospital Espanhol, Grupo Promédica, Desembahia, Sebrae, Central de Outdoor, Uranus 2, Hotel Matiz, a DSS, Texto e Civ e Del Hobby. Desejamos a todos um excelente dia e muito obrigada. Até mais.